Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. A consulta popular esse ano acontece a partir de amanhã, dia 4, e encerra no dia 6 de setembro. Então hoje eu recebo a presidente do Codevate, Cíntia Agostini, para explicar pra gente como votar e quais são as opções de voto. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui com todos. Bom, muito falada, finalmente chegou a hora de votar na consulta popular. Cíntia, você já estava aqui há algum tempo comentando que a consulta esse ano passou por algumas mudanças. Nós estamos considerando a consulta desse ano uma consulta de transição, né? Transição porque nós, enquanto conselhos, propusemos uma mudança metodológica, já que o ano passado a consulta fez 20 anos, né? São 20 anos de história aqui no Rio Grande do Sul de consulta popular. E nesta proposição de uma nova metodologia, obviamente com um novo governo, nós conseguimos já implementar alguns desses aspectos nesse ano. E por os próximos anos vão ter que ir melhorando a consulta popular. Mas também isso gerou uma certa demora que nós tivemos que enxugar muito o processo de mobilização. Para o nosso ouvinte ter ideia, nós começamos a primeira assembleia aqui na região. Foi no dia 7 e já no dia 19 nós fechamos a nossa cédula. Então foi tudo muito rápido, não houve aquele tempo do debate nas micro-regiões, nos municípios, que nem nós tínhamos nos outros anos. Mas as grandes mudanças estão aonde nesse ano, né? A primeira delas é de que educação, saúde e segurança não estão na cédula de votação. Por óbvio, e ninguém tem dúvida disso, são as 3 áreas mais básicas de atendimento à sociedade, onde durante esses 20 anos nós conseguimos trazer recursos para as nossas regiões, mas considerando que a consulta popular ela é para trabalhar projetos de desenvolvimento regional, atender essas 3 áreas nas condições que a gente vinha atendendo era questionável. Por quê? Porque nós estávamos atendendo as condições básicas de custeio do serviço público, e o que nós queremos é de que a consulta sirva para projetos de desenvolvimento e para projetos estratégicos, obviamente também nestas áreas, mas em outras áreas também. Fato é de que com a redução do valor que se teve, houve uma decisão no Estado e partiu desta então dinâmica do Fórum dos Coretes com o governo do Estado de retirar essas 3 áreas deste ano, né, neste ano da consulta popular. A outra questão é de que todos os projetos da consulta popular que foram elencados na cédula e foram debatidos, e na nossa região houve um debate bastante maduro, estão baseados no nosso planejamento estratégico. Então não houve um caderno de diretrizes adaptado do Estado, etc. e tal, não. Se pegou o planejamento dos conselhos, obviamente se adaptou a possibilidade de cumprimento de projeto em 1 ano e o valor que nós estamos recebendo, e aí foi se elencando possíveis projetos que teriam estas características. Porque existem vários projetos, o planejamento regional não está só atrelado ao governo do Estado, não está só atrelado a projetos curtos, né, que contemplem, ou que poderiam ser contemplados nesse valor. Nós estamos falando de 15 anos, né, de planejamento. E muito antes, pelo contrário, boa parte dos projetos nem cabem nos 628 mil que vai vir para o Vale do Taquari no ano que vem. Mas fato é de que todos que foram avaliados lá foram avaliados conforme nós, enquanto região, determinamos no nosso planejamento. E a partir disso se construiu essa cédula de votação entre o dia 7 e o dia 19 agora. Nós decidimos, e aí isso é critério de cada uma das regiões do Estado, que a nossa cédula teria 3 projetos, e destes 3, o mais votado vai ser o eleito, ou seja, vai receber esses 628 mil que a região tem direito no orçamento do próximo ano. Há regiões que decidiram mais projetos, poderiam ser até 5, eleger até 2, depende muito da dinâmica de cada uma das regiões. Nossa região decidiu, então, 3 projetos na cédula, o eleitor vota em 1, e este que tiver maior votação é o projeto eleito. Eu acho muito importante a gente salientar também que a redução no valor da consulta popular é justamente devido também à redução de segmentos de projetos. Como você citou,
Saúde, educação, segurança não entram esse ano. Obviamente, no ano passado nós votamos 80 milhões, então para o Vale eram 2,5 milhões. E esse ano agora a gente está falando, então, de 628 mil reais para o Vale, 20 milhões para o Estado todo. Então houve uma redução, que ela tem a ver com o contingenciamento de verbas do Estado, mas também a retirada destas áreas, que são áreas que é de custeio na forma que vinha sendo trabalhada do Estado. Então, esta redução tem a ver com tudo isso. E aí nós tivemos que fazer uma adaptação metodológica, por isso que a gente está considerando ela uma consulta de transição. Se retirou aqueles pontos de corte que tinha que ter um mínimo no município de percentual de votação, etc e tal, porque nós estamos considerando que nós estamos trabalhando projetos de desenvolvimento regional que contemplem a região como um todo, ou pelo menos tenham critérios de rateio, que a gente explica que um dos nossos projetos tem daqui a pouco, nós temos que, não precisamos ter critérios de rateio, de ponto de corte, me perdoem, por município. Nós estamos considerando que, projetos de desenvolvimento regional tem que ter votação na região. O mais votado é que acaba recebendo recurso. E aí, como ficou a composição da nossa cédula para o nosso ouvinte, né, compreender? 3 projetos. O primeiro projeto é um projeto que é um programa de uso e manejo do solo. Um programa que contempla a nossa agricultura familiar. É um recurso que vai para os municípios. Os municípios colocam, inclusive, uma contrapartida. Então, são 48 mil para os 13 que proporcionalmente mais votarem nesse projeto. Há uma contrapartida, né, dos municípios, o que gira aí 50 e poucos mil reais que eles conseguem investir. E isso dá, na média das nossas propriedades, quase 100 agricultores por município que são contemplados com um projeto como esse, que qualifica a produtividade e, por consequência, a competitividade das nossas, da nossa agricultura familiar. Por que esse projeto nós não conseguimos contemplar os 36 municípios? Porque ficaria muito pequeno o recurso, né? O projeto não vale a pena. Então, este projeto, se eleito, se for o mais votado, vai ser distribuído entre os 13 municípios que proporcionalmente tiverem maior votação, mais votarem nesse projeto. O segundo projeto também é um projeto da agricultura familiar, só que ele é um projeto que o recurso vai para o Vale do Taquari como um todo, administrado pelo nosso consórcio, o Concisa, para qualificar produtores e qualificar a cadeia produtiva de 4 cadeias produtivas, da erva mate, da piscicultura, da apicultura e dos hortigranjeiros, que são cadeias produtivas complementares às nossas cadeias produtivas tradicionais. A gente está enxergando essas como potenciais para diversificação produtiva. A da erva mate já é uma cadeia muito forte na região, nós somos um dos maiores produtores, mas nós ainda temos um trabalho por fazer, inclusive olhando a possibilidade do uso da erva mate para outras áreas, ou cosmético, medicamento e assim por diante. A apicultura é uma cadeia que precisa ser bem estruturada, ela já tem, né, um trabalho, mas nós temos condições de avançar. Na mesma coisa a piscicultura e os hortigranjeiros, que a gente ainda traz muita coisa de fora da região. Quer dizer, são 4 cadeias produtivas que têm um potencial bastante grande. E nesse caso, o consórcio recebe o recurso e vai conseguir qualificar todos os produtores das diferentes cadeias, que é qualificar produtor e qualificar propriedade. Não é investimento direto na propriedade, mas é investimento na cadeia produtiva. Esse é o nosso segundo projeto, que, se eleito, leva os 628 mil no orçamento do ano que vem. E o último é um projeto de turismo. Um projeto que, se eleito, o recurso vai para a Associação de Municípios de Turismo, para a nossa Amturvales, que ela vai executar prioritariamente qualificação das pessoas e qualificação e material de divulgação dos nossos roteiros turísticos. Hoje a gente já tem 14 roteiros turísticos no Vale do Taquari, tem vários já estruturados e outros tantos que estão em início no seu processo de estruturação. Precisa se qualificar aquele que recebe o turista, né, e qualificar a nossa divulgação, né, aquilo que, como nós nos vendemos para poder atrair mais turistas. Esses 628 mil iriam para investimentos tanto em qualificação de pessoal como em qualificação dos nossos atrativos turísticos. Ou seja, 3 projetos, um deles é o eleito e este entra para o orçamento do ano que vem com investimentos para a nossa região. Uma escolha muito difícil, todos eles falam em qualificação e são justamente específicos da região. Eu não sei dizer qual é o ponto mais forte.
eu acho que eles são até complementares, né? Na verdade, se a gente investir na agricultura familiar, ela vai apoiar o turismo, se a gente apoiar o turismo, ela vai apoiar a agricultura familiar. A gente sabe da importância, é muito difícil escolher, como você mesmo disseste, né, Bruna? Só que, infelizmente, o recurso é escasso e nós vamos ter que fazer uma escolha, né? Nós não temos recursos para tudo, mesmo sabendo o quão importantes. Estes que estão na cédula e todos os outros que nós tivemos que tirar da cédula nesse processo de discussão, né? Se nós olharmos para o planejamento tem 84 projetos e dentro desses tem vários que a gente chama produtos. Então, tem uma infinidade de projetos muito interessantes e que obviamente tiveram que ser retirados porque prioridade é prioridade e nós vamos ter que fazê-lo. E aí é assim que nós vamos ter que votar, né? Imaginando de que qualquer um deles eu tenho certeza que vai ser bem utilizado o recurso e vai reverter para bons projetos aqui na região. Mas a opção vai ter que ser feita sim. E esses 3 projetos já saíram de uma outra votação anterior em que havia mais projetos. Então eles já são os preferidos, digamos assim. Isso, já são os primeiros possíveis dentro do orçamento, né? Porque tinha alguns lá que não tem possibilidade de a gente cumprir dentro desse orçamento. E aquilo que nós imaginamos que nesse primeiro momento seriam a prioridade da prioridade, né? Então a gente já foi afunilando essas prioridades nos debates regionais e chegou nesses 3 que agora vai ter que se eleger um deles. E como fazer para votar, Cíntia? A votação então começa amanhã, às 7 horas da manhã, e vai até a meia-noite do dia 6. Então são 3 dias, bastante fácil e disponível mais tempo para nós votarmos. Abre amanhã de manhã às 7 horas o site da Consulta Popular, que é consultapopular.com.br, tá? Vai se direcionar daí para um site que é o Vota RS. Ali a pessoa tem que informar o título de eleitor. Se ela não tiver com o título em mãos, vai abrir o link do Tribunal Regional Eleitoral. Ela acessa esse link e lá ela consegue o número do título dela, porque ela tem aí suas informações, ela consegue o número do seu título. Coloca o número do título, vai abrir a cédula de votação, ela escolhe um projeto, confirma. O que ocorre, né, Bruna? Se a pessoa mora aqui na região, mas o título dela for de outra região, por exemplo, está morando aqui no Vale do Taquari, mas o seu título ainda é da região metropolitana. Quando ela informar o título dela, vai abrir os projetos lá da região metropolitana. Porque de cada região do estado, os projetos são diferentes. E qual é o critério de identificação? É o domicílio eleitoral do nosso título. Então, todos os eleitores do Vale do Taquari podem e devem votar, mas se ele tiver domicílio eleitoral em algum município que não for do Vale do Taquari, ele vai votar, ele pode votar e deve votar, só que aí vai ser para os projetos destas outras regiões de onde ele tem o seu domicílio eleitoral, tá? Além disso, entre os dias 4 e 5, ou seja, amanhã e quinta-feira, vão ter também circulando nos nossos municípios aquilo que a gente chama de urnas volantes, que é o aplicativo offline, que existem mesários, pessoas nos diferentes municípios, que vão baixar um aplicativo no seu celular, e aí esse funciona sem acesso à internet, ele funciona offline, por isso que daí a gente consegue chegar nas diferentes comunidades que não tem sinal de telefonia nem de internet, né? E aí lá se coleta o voto, que também vai precisar do título de eleitor, né? Então o título é necessário em qualquer um desses momentos. Mas coleta o voto nos dias 4 e 5 e depois essas pessoas vão para um ponto onde tem internet e conseguem transmitir esses dados para o sistema da Procergs, né? Então isto também vai estar acontecendo. Tem em torno de 150 desses aplicativos circulando nos municípios entre amanhã, quarta e quinta-feira. Então é bastante fácil, bastante simples votar. O documento de identificação é o título por este motivo, né, pela questão do domicílio eleitoral. Se a pessoa não tiver em mãos, a gente consegue consultar no Tribunal Regional Eleitoral o seu título. Para poder votar, então, é necessário ter o título. Menores não conseguem votar. Menores que já têm o título, né? Mas quando se tem 16, consegue, né? É acima de 16. Quem é eleitor, tem título de eleitor, consegue votar. É isso, né? Quem tem título consegue votar e aí pode contribuir com os projetos. Salientando que é a escolha de um projeto apenas. Isso, e é esse que recebe todo o recurso. Cíntia, e falando ainda em edições anteriores da Consulta Popular, a gente sabe, e já foi citado aqui, que o governo passa por uma situação financeira complicada, mas os valores têm chegado à região, né? Durante o último governo nós conseguimos
cumprir praticamente 100% da consulta popular, porque houve uma mudança aí, e aí só não se cumpria aquilo que as próprias entidades, os próprios beneficiários não conseguiam encaminhar projeto, etc. e tal. No entanto, no ano passado nós votamos 80 milhões, no nosso caso foi 2,5 milhões. Nós só recebemos os recursos da segurança e da saúde. Nós não recebemos, no nosso caso aqui, os projetos da educação nem da agricultura familiar. Então, metade do recurso da região e dos 80 milhões, 30 milhões no estado não foram pagos, né? Só foi pago saúde e segurança. O governo do estado alega que por questões de contingenciamento não tem como pagar esse ano. Nós conseguimos, e eu acho que eu conversava aqui com o nosso ouvinte na última vez, uma audiência com o governador do estado, agora, mês passado ainda, onde ele se comprometeu a olhar isso possivelmente para o orçamento do próximo ano. Esse ano não tem como cumprir, mas talvez a gente tenha como colocar isso como uma previsão orçamentária do próximo ano. Isso ainda não está certo, mas nós, enquanto conselhos, não desistimos de que isso aconteça. Além disso, a peça orçamentária, depois desse nosso processo, está indo agora em setembro, na metade de setembro também para a Assembleia, e nós conseguimos muito apoio da Assembleia Legislativa do Estado para que a gente tenha mais recursos para consulta popular. Então, os deputados, de uma forma geral, aqui na região também estiveram conosco nas nossas assembleias, reforçando de que vão ser nossos parceiros dentro da Assembleia Legislativa para que nós ampliemos o orçamento para consulta popular no próximo ano. Se nós conseguirmos, então, colocar esses 20 milhões que a gente está votando agora, mais os 30 que não estão sendo pagos esse ano, ok, nós cumprimos efetivamente 100% da consulta popular, pelo menos dos últimos 5 anos, 6 anos, o que historicamente nesses 20 há uns 40% dela que não foi cumprida, né? E esse é um problema, Bruna, à medida que, se eu não cumpro aquilo que a sociedade vota, eu não vou conseguir buscar o voto da sociedade de novo. Por quê? Porque não está sendo efetivado aquilo que ela também ajudou, né? Aquilo que ela se comprometeu a ajudar. E isso é um trabalho que nós temos feito, porque há um compromisso com os cidadãos das nossas regiões, os cidadãos do Vale do Taquari, que contribuem com esse processo e que sempre votaram. Como você disse, eu acho que o mais interessante da consulta popular é que realmente é o povo que escolhe, é o povo que vota, e é o retorno também para o político, né? Para nós a consulta popular ela é pedagógica, né? É participar para além daquilo que a gente conhece do nosso processo de participação, que é prioritariamente nos processos eleitorais. Esta é a primeira coisa. E aí, alguns nos questionam, né? No ano passado nós tivemos quase 13% dos eleitores votando. Ah, Cíntia, isso é pouco. Isso é pouco se nós imaginarmos os 100% dos eleitores. No entanto, em locais onde, em países, por exemplo, onde a votação não é obrigatória, mesmo no pleito eleitoral, isso é só um pouco a mais de eleitores que votam. Votam 17%, 20% dos eleitores numa eleição onde o voto não é obrigatório. Então, quer dizer, se nós olharmos sobre essa perspectiva, ter 13% dos eleitores votando na consulta popular, onde a gente está falando de 0,01% do orçamento, a gente está muito bem, a gente consegue. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma história de mobilização e participação. Outro aspecto que é muito importante nisso tudo é o fato da gente colocar um pouco de dinheiro em todas as regiões do Estado. Porque se não fosse assim, talvez esses recursos ficariam concentrados nas principais regiões do Estado. Assim a gente leva um pouco de recurso para as 28 regiões do Estado, né? E esse um pouco de recurso, em algumas áreas, tem um impacto bastante grande, porque um pouquinho investido consegue reverter muito naquela, vamos lá, né, naquele produtor, naquela cadeia produtiva, naquele atrativo turístico e assim por diante. E por fim, os projetos da consulta popular estão completamente vinculados ao nosso planejamento estratégico, que também é uma decisão nossa. Nós queremos investir em tais projetos e a consulta está atendendo, né, mesmo que de forma incipiente, aquilo que nós determinamos enquanto planejamento. Isso tudo é fundamental e isso tudo é um processo, né, de participação da sociedade, mas de concretização daquilo que nós imaginamos que seja o melhor para o desenvolvimento do Vale do Taquari. Cíntia, eu vou pedir agora para te repetir
os projetos e a forma de votação. Bom, vamos lá, os nossos 3 projetos. O primeiro projeto é um programa de uso e manejo do solo, que, se eleito, recebe os R$628 mil nos 13 primeiros municípios que tiverem a proporção de votação maior nesse projeto. O segundo projeto é um projeto de qualificação de produtores e das cadeias produtivas da apicultura, da piscicultura, da erva mate e dos hortigranjeiros, que, se eleito, os R$628 mil vão ser investidos em todos os produtores do Vale do Taquari dessas cadeias. E o terceiro projeto é um projeto para qualificação dos atrativos turísticos do Vale do Taquari, que é um investimento em qualificação também, tanto dos receptores de turismo como dos atrativos turísticos, e também recebe o 628, que vai para a Associação dos Municípios de Turismo, Turvales, exercer esse papel de investimento do turismo no Vale do Taquari. Projeto 1, manejo do solo; 2, investimentos em cadeias produtivas; 3, do turismo. Vota em um desses projetos pelo site www.consultapopular.com.br a partir das 7 horas da manhã até a meia-noite do dia 6, ou nós vamos ter as nossas urnas offline circulando também, coletando esses votos. Documento é o título de eleitor. Fica aqui o nosso convite, o apelo para que a população realmente participe e faça a sua escolha. É, um pedido muito especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Tirol, que participem, que votem, que chamem os seus para votar, porque é assim que nós contribuímos com o desenvolvimento do nosso vale. Muito obrigada. Cíntia, muito obrigada pela tua vinda aqui hoje. Parabéns pelo teu desempenho à frente do Codevate, todas as demandas que a gente sabe e acompanha, que vocês estão em vários segmentos, em várias áreas. E também parabéns pelo teu aniversário, muitas felicidades. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, muito feliz. Hoje, 3 de setembro é o meu dia, então muito obrigada. Tenha um bom dia. Ótimo, para nós, brigadão.